Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor esteja com vocês. Ou bom dia para quem está vendo esse vídeo agora. Ontem eu queria muito poder falar ali no meio da oportunidade que o presbítero Sérgio estava dando ao pessoal, mas eu estava percebendo que o mover que estava tendo ali, principalmente com relação à ajuda, estava prevalecendo. E eu ali pedindo oportunidade ao Espírito Santo e eu, ao mesmo tempo, eu estava assim, não posso falar. Não quero atrapalhar esse mover do Senhor. Mas o que eu queria, na verdade, era fazer um depoimento, né, sobre essa ministração que houve na reunião, nessa célula dos homens. Se não me engano, acho que é a minha segunda vez, não lembro, ou a primeira vez. Acho que é a primeira vez que eu participo da célula. E que primeira vez. Acho que de todo mundo que veio ficou assim impactado. Mas no meu caso, pessoal, a maioria de vocês, acho que tirando o Vinícius ali, a maioria de vocês, dos homens, são mais velhos que eu, bem mais velhos que eu, né? Muito acima da minha idade. E a maioria, se não me engano, já tem filhos, né? A maioria já, alguns são até avô, muitos já são casados, outros são separados, enfim, né? Cada um tem aí a sua história, mas sei que a maioria já tem uma experiência de vida, certo? E nesse tempo, cerca de 2 meses atrás, eu assisti um filme com os adolescentes, que eu até recomendo vocês assistirem, chamado O Preço da Manhã. Né? Não é um filme cristão, mas é um filme que fala sobre o tempo como dinheiro. Né? Ele faz crítica em relação aos ricos e pobres e tal, mas a gente olhando com um olhar cristão, nós vimos, né, o quanto esse filme fala muito com a gente que nós somos servos do Senhor. E tem um texto que eu queria compartilhar com vocês lá em Eclesiastes 12. E antes de falar desse texto, eu queria falar o que foi falado, né, na ministração dos homens. O... Eu cheguei e estava já na hora do louvor, praticamente, mas eu peguei ali a ministração do Denilson, que veio ali no fogo ali, né, cheio de autoridade. Tamo junto, Denil. E ele chegou falando sobre o testemunho deles. Ele leu o texto de Lucas 18:35 ao 43, né? Eu anotei tudo que o Senhor falou através de vocês na ministração, viu, rapaziada? E ele falou sobre o testemunho, né, dele, que ele clamava, né? Que ele clamou por libertação, né? E Jesus veio e libertou ele na hora que era para ser, que era necessário. E beleza. Eu até anotei aqui algumas coisas particulares que não é o que eu quero compartilhar agora. Mas depois o presbítero Célio veio e citou o texto de Amós 8:11 e 12, que fala, que é uma profecia, correto? Que fala sobre os dias aonde a palavra do Senhor ela não seria encontrada, né? Seriam dias aonde haveria, né, uma necessidade das pessoas da palavra de Deus e não seria qualquer lugar que seria achado, né? No versículo 12 fala que homens, né, vaguearão de um mar a outro, norte a oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão, né? Falando, né, da escassez da palavra de Deus que haveria, né, na terra, né, da verdade, certo? Do evangelho, principalmente, aonde no meio de tantos falsos mestres que têm ensinado heresias disfarçadas de meia verdade, e as pessoas querem ouvir aquilo que querem, né, ouvir, né, aquilo que agrada a sua carne, né, ao seu coração, não querem confronto. Por isso, por isso que a palavra vai ser escassa, né? De repente você já pesquisou na internet assim, palavras de Deus, exemplo, né, para consolo, e você viu coisas absurdas na internet. É o que está acontecendo. Tem se levantado muitos falsos mestres que têm ensinado,
né, heresias, usando o versículo bíblico, que são convincentes, né? Só que quando a gente vai, quando a pessoa ela é alguém filho de Deus autêntico, ela vai ver que isso não é a palavra de Deus e vai buscar de um lado para outro. E a nossa igreja ela tem uma profecia que seria uma das últimas que viveria, né, a palavra de Deus, né, que viveria, né, pregando, né, a palavra de Deus. E eu só lembro dessa, quando o presbítero leu, beleza, fiz uma anotações aqui, né, da gente aproveitar as oportunidades, como a gente aproveitou, creio que a maioria aproveitou a reunião dos homens com muita, né, alegria e expectativa. Mas não parou por aí. Depois o pastor Eduardo foi lá e citou o texto, né? Trouxe, né, o sermão final ali de Atos 3 do 1 ao 6, que fala sobre o, o homem, né, aleijado, que estava ali há anos, pedindo esmola no templo, até que Pedro e João foram ali pelo Espírito de Deus, né, curaram, né, aquele jovem. Beleza. As mensagens se complementaram, a gente viu lá a questão da ajuda que o Senhor, né, ministrou ali, né, no meio dos homens. Mas, em particular comigo, irmãos, é por isso que eu queria compartilhar por aqui. O Senhor me levou também a uma outra linha, né? Não estou dizendo que, né, não foi mensagem do Senhor que foi falada, ao contrário, foi, com certeza. Mas em especial a mim, porque eu tenho vivido muita questão, né? Tem uma coisa que eu queria compartilhar sobre o tempo, que é uma das palavras que estava mais em comum ali com os textos e o testemunho citado do Denilson. Se a gente fosse pegar ali, né, o que tem em comum nesses textos, nesses depoimentos, nesse testemunho que o Denilson contou, é o tempo, né? O tempo que o Denilson clamava, né, pela libertação, né? O tempo que seria difícil de buscar a palavra de Deus, da gente aproveitar o tempo para buscar a palavra de Deus quanto pode, né, que é a profecia, e o tempo, né, que muitos de nós deixamos, né, traumas, coisas que nos impedem, né, de alcançar aquilo que Deus tem pra gente. Então a palavra ali que prevaleceu foi o tempo. E o livro de Eclesiastes 12, eu recomendo assim fortissimamente que vocês leiam, né, pelo Senhor mesmo. Leiam esse texto de Eclesiastes 12, ele é muito reflexivo. Ele, só vou citar uma parte do texto para não ficar longo, porque já está um pouquinho longo. Diz assim: Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: Não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol e a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos. A gente vai ver que daqui até o versículo 6 ele vai falar que vai chegar o tempo onde você vai ficar velho, né? O contexto aqui fala da velhice. Mas lá no versículo 6 ele termina dizendo: Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio da prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre, né? Tá falando da morte, certo? Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Né? Tá falando sobre, né, a gente aproveitar antes que a morte venha. E, rapaziada, eu fiquei assim bastante reflexivo sobre esse texto, porque eu, depois de assistir esse filme que eu recomendei a vocês, eu tenho usado meu tempo como oferta para Deus, né? Eu tenho guardado no meu coração que o tempo sempre foi uma coisa muito preciosa, sempre, desde a criação, né? Tanto que a questão do sábado, enfim, não quero entrar em detalhes aqui, mas eu tenho usado meu tempo como oferta para o Senhor, né? E também eu tenho aproveitado, eu já tenho 15 anos de conversão e a gente tem vivido tempos difíceis, cara. A gente tem vivido tempos muito difíceis, onde a iniquidade tem crescido. É um texto também que tem martelado muito a minha mente, que por conta do crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Jesus fala isso. E meu coração teme diante disso, porque a Bíblia fala muitos, ou seja, uma galera, pessoas do nosso meio, pessoas que te professam a mesma fé que a minha, né, vão ter a fé esfriada. Por que que vão ter essa fé esfriada? O amor vai se esfriar.
por causa justamente dessa falta de oportunidade que as pessoas estão tendo de buscar o Senhor, como esteve hoje, né? Vocês, cada um de vocês que foram hoje lá na reunião dos homens, vocês ofertaram o tempo de vocês, o sábado, onde vocês poderiam estar fazendo muitas coisas. E vocês ofertaram justamente o tempo de vocês ao Senhor. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Deus, ele ama isso. E que vocês entendam que cada coisa que vocês fazem para o Senhor, uma reunião dos homens, o culto de domingo, a escola bíblica, por exemplo, né? Qualquer coisa que você faça na casa do Senhor, ou então onde há pessoas que professam a mesma fé reunidas, autênticas, você está ofertando o seu tempo para o Senhor. Da mesma forma como o povo fazia lá no, de Israel, nos sábados. 6 dias eles trabalhavam na semana, e a gente vai pesquisar o contexto que muitos deles trabalhavam, ficavam dias fora, porque trabalhavam em campos, né? Os pastores naquela época, eles costumavam ficar dias fora, por conta do tamanho do terreno, das ovelhas, certo? Mas no sétimo dia era o dia que não podia fazer nada disso, porque Deus ele chamava todo o povo para si, para contemplar a Ele. E na reunião que esteve dos homens, na célula, nós contemplamos o Senhor, adoramos a Ele, falamos da palavra dEle, ou seja, usamos aquilo que temos de precioso, que é o nosso tempo, e ofertamos a Ele. E recebemos de volta, por dádiva e graça, claro, não porque a gente faz com barganha, mas porque Deus se agradou de cada um de nós de todos nós como corpo, Ele derramou alegria nos nossos corações. Saímos ali, né, zoando ali, sorridente, foi uma noite muito agradável. Por quê? Porque ofertamos o nosso tempo. Vou repetir isso, nós ofertamos o nosso tempo para Deus. E por que que eu citei o texto de Eclesiastes 12, galera, rapaziada? Porque vai chegar um dia, e já está chegando, que eu tenho certeza que tem chegado para vocês, aonde ele fala assim: honra enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis. Ele fala, antes de ele falar assim, ele fala tempos difíceis, ele fala também dos anos que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Ou seja, ele fala da questão da velhice, mas antes de ele falar da velhice, ele fala tempos difíceis, né? Que também está ligado à velhice ali no contexto, mas a gente pode pegar esse texto também e aplicar no sentido de que nós temos vivido tempos muito difíceis, aonde tem surgido várias pessoas falando, banalizando a palavra de Deus, né? Que aí a gente vê que está sendo escasso, né? A busca dela. A gente tem visto pessoas, né, presas em traumas de passado, se enrolando em armadilhas, aonde não buscam ajuda para saírem dela, né? Quantas pessoas, de repente, alguns de vocês, quantos de vocês não estão ainda presos em uma armadilha que é só pedir ajuda, que você consegue sair e você não faz isso, né? E quantos aí estão sofrendo muito na terra porque chegou um tempo difícil e não tem onde se agarrar, não tem onde ficar preso, não tem onde poder firmar as mãos. E nós temos o nosso Criador para fazer isso. Então, né, eu sei que alguns de vocês têm pouco tempo de conversão, né? Minha dica é aproveite. Aproveite cada reunião, aproveite cada momento para você ler a palavra de Deus. Aproveite muito para buscar conhecer o Senhor enquanto há tempo, enquanto ainda a palavra dele está disponível na nossa igreja, principalmente. Não é trazendo sardinha para a gente, mas a nossa igreja é um lugar onde o evangelho ele é pregado de verdade. Então, que cada um de nós possamos de verdade buscar o Senhor, aproveitar cada momento. Eu louvo o Senhor por esse encontro, como ele foi refletivo para mim, cara. Tanto na questão de ajuda, mas principalmente na questão do tempo. Porque eu confesso que eu tava titubeando, porque eu tava cansado. Eu já tinha vindo na igreja de manhã na consagração com os adolescentes. Fiz compra, fiquei o dia inteiro fazendo compra com a minha esposa, com a Marinette. E eu falei assim, não, eu vou, cara, eu vou porque eu tenho um compromisso com o presbitério, com os homens e com o Senhor. E valeu a pena, valeu muito a pena. Então, guardem com carinho, meditem nesse texto, Eclesiastes 12, eu tenho certeza que vai falar muito o coração de vocês. Recomendo vocês assistirem o filme que eu falei, O Preço da Manhã, tá? E que, né, a gente possa ir nos próximos encontros aí, o Senhor continue falando profundamente. E obrigado por cada um, porque falou muito comigo. Anotei tudo que vocês falaram e amei, né? Amei de verdade esse encontro que a gente teve aí. Foi muito bom. Que o Senhor esteja com vocês nessa noite, nesse dia. Em nome de Jesus.